Certo? A primeira questão diz o seguinte. Então, observe a seguinte sequência. A seguinte sequência numérica. Então, eu tenho aqui o 1, o 2, o 9, o 16 e o 25. Tá? Como elementos dessa sequência. Então, nessa sequência, responda qual é o sexto termo. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o A1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E ele quer saber qual seria o termo que vai aparecer seguinte aqui. Qual é o sexto termo. Aí eu pergunto, quem é que conseguiu descobrir nessa sequência qual é o sexto termo? Qual é a lógica nessa sequência aí? Como é que eu faço para definir aí qualquer termo dessa sequência? Gostei de vocês que participaram bastante. Bora continuar na mesma pegada nessa aula. Ninguém? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro termo, que é o A1, que é o 1. Segundo termo, que é o A2, que é o 4. Terceiro termo, que é o 9. O quarto termo, que é o 16, o quinto termo, que é o A5, que é 25, e ele quer que eu descubra aqui o sexto termo. Alguém se habilita? Ó, vamos tentar escrever isso aqui de maneira... Opa, alguém? Porque talvez está aumentando mais um. Aumentando mais um. Com relação aqui, eu preciso de uma referência. Por exemplo, daqui para cá aumentou 3. Daqui para cá já está aumentando 5. Daqui para cá já são 7. Aí do quarto, o quinto, aí já são 9. E aí? Aí no próximo seria 10 então. Seria 10? Olha, vamos tentar escrevê-la de maneira diferente. Usando potência, por exemplo, ver se eu consigo relacionar a posição, né? E como resultado dado, utilizando uma potência. Por exemplo, aqui, ó. O 4, como é que eu poderia escrever ele na forma de potência? O 4 ele é o quê? É o 2 ao quadrado. Isso aqui acontece muito. Tá? É você procurar visualizar os números de maneira diferente. Uma dica é escrever ele na forma de potência. De repente você consegue ver um padrão quando ele é colocado dessa maneira. Tá? O 3, ó, ele é 3 elevado ao quadrado. O 16, ele é 4 elevado ao quadrado. O 25, ele é 5 elevado ao quadrado. E o 1 aqui é 1 elevado ao quadrado. O que a gente consegue ver de padrão aqui, agora nessa sequência de números que eu coloquei? A gente tentar descobrir o sexto aqui. Você vê que vem na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com a posição do número, né? Ó, primeiro é 1 ao quadrado, segundo é 2 ao quadrado, terceiro é 3 ao quadrado, quarto é 4 ao quadrado e assim sucessivamente. Quem vai ser o sexto termo? Vai ser 6 ao quadrado. Não é isso? Sexto termo, 6 ao quadrado. Seguindo... 36. Exatamente, seguindo essa mesma ordem, essa mesma sequência. Né? Logo, o A6 ele é 36. Tá? Então a dica é você tentar visualizar diferente. Um padrão aliás, uma forma, né, de trabalhar com o número que é muito utilizada é escrever ele na forma de potência. Colocar na sequência e mudar a forma que ele está colocado. Então, na nossa atividade, a opção correta é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, só interromper aí e falar, viu? Que eu não estou vendo a mãozinha aí. E nem o chat, viu? Aí vocês têm que falar mesmo. E todas essas dúvidas aí que apareceram, eu não vi. A Vitória viu aí, passou. Vamos para a segunda. Determine os 3 próximos números da sequência. O que eu tenho na sequência? 0, 5, 10, 15, 20. Ele quer os 3 próximos. Qual é o padrão dessa sequência aí? Ela vai aumentando de quanto em quanto? Pelo jeito de 5 em 5. Bom, de 5 em 5. Então qual é o próximo? Então seria 25. 5, ele quer os 3 seguintes. Então 25, quem é o outro?
Seria o 30 e o 35. 30 e o 35. Qual é a opção correta? Letra D. Letra 25. Não. Aqui, né? Ah, C. Porque não tem as e letras. não. Terceira aí. O importante é que deu certo, né? Acertou. Pronto. 25, 31 e o 35. Beleza? Simples, né? Sem cálculo, sem nada. Só observar. A questão dessa não pode se errar numa atividadezinha dessa. Vamos para essa outra. Ó, o termo geral. Aí uma observação, tá? Quando aparecer esse AN aqui, lá no formulário, não tenho como colocar ele como um índice. Eu não sei colocar, não consigo. Já tentei de todas as maneiras e não vai. Tá? Então, se falar em termo geral e ele vier desse jeito aqui, o A vezes o N, entenda dessa maneira. Então, na verdade, essa expressão aqui, esse termo geral, ele é escrito dessa maneira aqui, ó. A índice N é igual a 3, que multiplica o N ao quadrado, mais o 1. Tá certo? Então, eu tenho que trabalhar com a fórmula desse jeito aqui. O que ele quer? Ele quer que a gente determine a soma dos 3 primeiros termos dessa sequência. Bom, quem são os 3 primeiros termos? É o A1, o A2, aí, morro aqui, o A2 e o A3. Então eu tenho que calcular os 3 e somar. Aí eu vou ter o resultado da questão. Então, como é que eu faço para encontrar o A1? O 1 está no lugar de quem? Do N. Aí eu vou substituir no resto da expressão. Tá? Então, A1 vai ser 3, que multiplica, trocando o N pelo 1, 1 ao quadrado, mais 1. O que eu resolvo primeiro aqui? A potência. Certo? Então, eu resolvo primeiro a potência aqui, ó. Tá? Então, quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Aí multiplica. 1 vezes 3 é 3. 3 mais 1, 4. Então, o A1 é 4. Beleza? Vamos calcular o A2. Então, vou substituir de novo. Ó. 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Então, de novo, vou resolver a potência. Tá? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Certo? Vou calcular o A3. Então é 3 que multiplica o N ao quadrado. Então fica 3 ao quadrado mais 1. Primeira potência. Então 3 ao quadrado é 9. Vezes 3, 27. Mais 1, 28. Aí o que eu faço agora? Eu vou somar. Vou somar isso aqui, ó. Ele não quer que eu some, né? A1 mais A2 mais o A3. Substitui, ó. Quem é o A1? 4. A2, 13. E o A3, 28. 13 com 28 dá 41, mais 4, 40 e 45. A opção correta é a letra B. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tudo tranquilo? Vamos seguir. Essa daqui era uma das mais complicadinhas que tinha de ver aqui, né? Mas vamos lá. E várias pessoas acertaram. Não sei se realmente encontraram o padrão, mas acertaram bastante. Então observe a sequência de figuras e em seguida responda. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha figura 1, 2, 3, 4. O que ele quer? Ele quer saber quantos quadrinhos brancos deverá aparecer na sexta figura. Né? Então aqui eu vou ter a quinta figura e para mim vai aparecer a sexta lá na frente. Certo? Então eu tenho que encontrar um padrão aqui. Uma forma de resolver é você desenhar. Tá perto aqui, né? Fazer com 5 e com 6. E olhar quanto é que dá. Tá? Contar os branquinhos e tirar os pretos. A ideia é exatamente essa. Mas se você encontrar um padrão,
você pode encontrar qualquer um. Ele poderia estar pedindo aqui a 20ª figura. Aí tu não ia desenhar até lá, né? Então por isso que eu indico sempre você procurar um padrão. Mas resolve também, nesse caso aqui, com um desenho, tranquilamente. Certo? Você consegue matar a questão. Mas eu vou tentar aqui com o padrão. E aí eu vou começar por aqui, ó. Tentar mostrar por aqui, eu levo pelas outras. Olha, para me contar o total de quadrinhos que eu tenho nessa figura, você vê aqui, ó, né, que a figura é um quadrado e está dividida em quadradinhos, né? Significa dizer que é a mesma quantidade que eu tenho aqui na base, na parte de baixo, eu tenho aqui do lado, ou seja, 4 quadrados aqui e 4 aqui. Não é isso? Como é que eu faço para calcular o total de quadrados? É só multiplicar, tá? 4 vezes 4. O número multiplicado por ele mesmo é ele elevado ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, 4 vezes 4 eu sei que é ele elevado ao quadrado. Aí você observa o seguinte, ó, no meio eu tenho 4 quadrados. Ou seja, a mesma quantidade que eu tenho nas laterais. Ó. Tá? Isso se repete nas outras figuras. Ó. Se você observar, ó, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, no meio eu tenho 3. Tá certo? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o que vai me dar a quantidade de quadradinhos brancos? É eu calcular o total, o todo, e tirar os pretos. Tirar é o quê? Subtrair. Quantos pretos eu tenho? Eu tenho 4. Certo? Então vou subtrair 4. Eu estou trabalhando com o quadrado que está na 4ª posição. Olha a relação aí, ó. Né? Então, o que está na 4ª posição, eu peguei o 4, elevei ao quadrado, subtraí por 4, e o resultado é a quantidade de quadrinhos brancos. Ou seja, 4 ao quadrado dá 16, 16 menos 4, 12. Se eu contar aqui, eu tenho 12 quadrinhos brancos. Olha, se você observar, na 3ª figura ocorre a mesma coisa. Ó, 3 de base embaixo, 3 do lado. Então, se eu quiser calcular o todo, é 3 vezes 3, ou seja, o número elevado ao quadrado. Lembra que eu falei da potência? Quantos quadrinhos eu tenho no meio? 3. Então, eu vou tirar os pretos, que eu quero que sobe só o branco. E aí eu faço o cálculo. 3 ao quadrado dá 9 menos 3, 6. Quantos quadros brancos eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Já conseguiram identificar o padrão? Como é que seria aqui para me determinar na 6ª figura, ou em qualquer uma delas? Em qualquer uma delas seria o 6 ao quadrado menos 6. E aí eu vou ter o quê? O total de quadrinhos brancos. Tá? Quer ver? Ó, na 2ª figura, que eu tenho ela ali, seria o quê? O 2 ao quadrado menos o 2, e aí eu tenho o total de quadrinhos brancos. Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. 4 menos 2, 2. Quantos quadrinhos brancos eu tenho na figura 2? 2. Tá? Então o padrão é esse. É você observar a posição, mas isso você tem que visualizar. Você vê que eu usei aqui o número na forma de... Eita, o celular toca. Você vê que eu usei aqui o número na forma de potência, né? E aí eu consegui ver que a base dessa potência, ela tem uma relação direta com a posição da figura na sequência. Tá certo? E aí você mata a questão. Então pronto, para finalizar aqui é só fazer o cálculo. 6 ao quadrado dá 36, 36 menos 6 é 30. Certo? A opção correta é a letra A. Beleza? Estendido, hein? Qualquer dúvida, só falar, viu? Essa daí é das mais complicadinhas, né? Mas nada impossível. Para você encontrar o padrão assim com o cálculo, mas com a figura, acredito que a maioria das pessoas que fizeram, mataram fazendo a figura, né? Mas é o que eu disse, se fosse a 20ª, aí seria 20 ao quadrado menos 20, né? Seria 400 menos 20, 380. Ah, você mataria tranquilamente sem precisar fazer desenho. Tá bom? Vamos para a quinta, né? Para a gente encerrar essa daqui e a gente entrar
no assunto aí na aula de hoje. Então, em uma sequência, o primeiro termo aqui não é 5. Tem um erro aqui que é 4. Vocês observarem lá no... E aqui é 4. O 5 é aqui, ó. Tá? Então ele quer os 5 primeiros termos. Eu fui corrigir, acabei bagunçando mais ainda. Aqui tinha um erro lá no formulário. Aí eu percebi hoje quando eu estava dando aula para as turmas da manhã. Mas, beleza, aqui é 4, tá certo? Então, em uma sequência, o primeiro termo é igual a 4. Então, o que ele está me dizendo? Que o meu A1, ou seja, o meu primeiro termo é 4. Está aqui embaixo mesmo. Aqui não vai exigir cálculo. Então, o meu primeiro termo é 4. E cada termo é igual ao seu antecedente, ou seja, quem está atrás, anterior a ele, multiplicado por 2. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente determine e escreva os 5 primeiros termos dessa sequência. Tá? Que é simples, todas elas aqui, ó, elas estão dadas com 5 termos. Certo? Se eu fosse calcular com 4, ia faltar 1 e ia acabar dando um NDA, né? Mas é uma das opções. Tá bom? Então, o erro estava exatamente aqui. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu faço para determinar o da frente? Eu pego o de trás e multiplico por 2. Então, qual é o próximo termo? É 4 vezes 2, que dá 8. Ou seja, eu vou sempre dobrando, né? Multiplicar por 2 é dobrar. Então, 4, 8, 16, 32 e 64. Sempre dobrando. Tá? Para conseguir esse daqui, eu multiplico 8 por 2. Para conseguir o 32, eu multiplico o 16 por 2. Para conseguir o 64, eu multiplico o 32 por 2. Logo, a minha opção correta é a letra A. Aliás, é só uma questão, né? E eu coloquei aqui vários itens. Então, dado as leis de formação, escreva suas sequências numéricas. A observação aqui são os 4 primeiros termos. Tá? Então, em cada sequência dessa daqui, eu vou ter que definir aí 4 termos. Certo? O que significa isso? Significa dizer que eu tenho que calcular o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, o A3 e o A4. Certo? Utilizando o quê? Essa lei de formação. Tá? Então a primeira aqui, a n é igual a 4n, ou seja, o 4 multiplicando n. Na hora que eu vou calcular o A1, né, eu tenho simplesmente que colocar o 1, o índice aqui, que está assumindo o lugar do n, né, substituir ele no restante da expressão. Onde tem n eu vou colocar o 1. Então vai ficar o seguinte. Então, é 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1 é 4. E aí eu tenho o meu primeiro termo. Para calcular o A2, então é 4 vezes o 2. 4 vezes 2 é 8. E aí eu tenho o meu segundo termo. Para calcular o A3, é 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. E aí eu tenho o meu terceiro termo. Para calcular o A4, é 4 vezes 4, que é 16. E aí eu consegui calcular todos os termos da minha sequência. Aí você define ela, ó. Parênteses, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro e o quarto. Isso aqui que é a resposta da minha questão. Certo? Então, defini a sequência aí com 4 termos. Tá? A outra, para fazer a mesma coisa. O que muda? A lei de formação. Certo? Não sei porquê. Então, pronto. Muda aqui a lei de formação. Então, eu vou calcular de novo o A1, A2, A3 e o A4. Só que agora eu vou utilizar isso aqui. Ó. Essa lei de formação. Tá? É um pouquinho mais difícil, né? Mas
o procedimento é o mesmo. Então, para mim calcular o A1, o que eu vou fazer? No lugar do N, no restante da expressão, eu vou colocar o 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1. Resolver para baixo essa. Então A1 vai ser igual. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1 mais 1. Isso aqui vai dar 2. Então tá aí, o meu A1 é igual a 2. Tá? Vamos calcular aqui o A2. Então, para mim calcular o A2, onde tem o N agora eu coloco 2. Então fica 2 ao quadrado mais 2. Então A2 vai ser igual, resolvendo a potência, fica 4 mais 2, isso aqui é igual a 6. Pronto, já tem aí mais um termo. Vamos calcular agora o A3. No lugar do N agora eu vou colocar o 3. Então ali vai ficar o que? 3 ao quadrado mais o 3. Então A3 vai ser igual. 3 ao quadrado é 9, lembrando que a potência me diz quantas vezes eu vou multiplicar a base, né? Então 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Mais 3. Isso aqui é igual a 12. Então tá aqui, o meu A3 deu 12. E por fim, o quarto termo, né? Que eu vou seguir a mesma lógica. No lugar do N, agora eu vou colocar o 4. Então fica 4 ao quadrado mais 4. Então, o A4 vai ser 16 mais o 4. Logo, esse A4 vai ser igual a 20. Tá? Como é que fica a minha sequência? Você define. O primeiro elemento é o 2, depois o 6, o 12 e por último o 20. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Outro exemplo. Bom, agora um exemplo que envolve aí valores negativos, né? O sinal de menos aqui na frente. A gente tem que sempre ficar atento, né? Continuo com a mesma lógica, né? Não muda, tá? Primeiro termo, repete o sinal de menos. No lugar do N eu vou colocar 1. Aí quanto que é menos 1 menos 1? Repete o sinal e soma, né? Aquela ideia do acúmulo de dívida. Você está devendo 1, foi lá na loja e gastou mais 1. Eu vou ficar devendo quanto? 2. Associa a questão da dívida ao sinal negativo. Linguagem matemática, sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, repetir o sinal de menos, somei os valores absolutos. 1 mais 1, 2. Certo? Pronto. Segundo termo, então vai ficar menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1, repete o sinal, soma. Menos 3. Próximo. Terceiro termo, então fica menos 3, menos 1. Sinais iguais, repete soma, menos 4. E o quarto, fica menos o 4, menos o 1. De novo, né? Repete sinal e soma. Então eu chego aí no menos 5. Definindo a minha sequência, o primeiro termo, o primeiro elemento, né? É o menos 2, depois o menos 3, depois o menos 4 e por último o menos 5. Tá? Então, como a questão pediu, em todas a gente está definindo elas com 4 termos. Poderia ser com 3, ele poderia pedir para calcular alguns, aí normalmente a gente calcula 3, tá? E aí se ele não tivesse pedindo a quantidade certa, eu usaria aqui a reticência, né, para indicar que ela é infinita.
Então são os detalhezinhos aí que a gente vai aprendendo aqui com o decorrer, né, da resolução das questões. Deixa eu ver aqui outra cor que era. Pronto, vamos pegar aqui a letra D. Então agora eu tenho a n igual a 4 elevado a n. Nesse caso aqui o n é potência. Então é expoente. Tá? A forma de trabalhar é a mesma. Então para calcular o A1 eu vou colocar o 1 no lugar do n. Então aqui vai ser 4 elevado a 1, que é 4. Calculando o A2, então vai ficar 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, igual a 60 e... Aliás, 4 vezes 4 é igual a 16. Então vou colocar o 16 aqui. Calculando o A3, então vai ficar 4 elevado à terceira potência. Aí aqui, ó, como eu disse, ó, é o 4 3 vezes, então é 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Aí o 4 4 vezes, então vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui, na hora que você multiplicar, você vai encontrar lá 256. 4 elevado a quarta é a base 4 vezes. Né? Então, como é que fica aí a minha sequência? O primeiro elemento é o 4, depois o 16, depois vem o 64 e por último 256. Certo? Definimos aí mais uma. Tá? Vamos para a seguinte. Essa questão eu peguei lá do nosso livro. Tá? Isso daí tem a cara mais, assim, um pouco diferente. Aparentemente, quando a gente vê, acha que é difícil, mas não é. Ela tem um entendimento diferente, né? Mas não é tão difícil não é difícil de resolver. Né? Você só tem que entender aqui o que você quer fazer, o que a questão te dá, né, para você chegar aí nos 4 termos. Né? Então, ó, aqui é o termo geral. E nesse termo geral, ela já me dá o que? O primeiro elemento da minha sequência, o A1. Então tá aqui, ó, o A1 é 4. Como é que eu vou fazer para definir os outros? Eu vou usar essa outra igualdade aqui. Ó. Tá? Então, o que eu tenho ali? AN mais 1 igual a 5 mais o AN. Então, o que eu preciso definir ainda? O A2, o A3 e o A4. Certo? Então, para mim definir o A2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aparecer o 2 aqui. Tá? Então, o que eu estou buscando? Um número para colocar aqui no lugar do N, para que essa soma aqui seja igual a 2. Tá? O diferencial dela está aqui. O valor do N não é igual ao valor do índice que aparece aqui, do termo que eu estou calculando. Eu vou fazer aparecer. Certo? Então, qual é o número que somado com 1 vai ser igual a 2? É 1. Então, para mim encontrar o A2, eu tenho que fazer o N igual a 1. Beleza? O diferencial é aqui, então você tem que entender esse início. Tá entendido até aqui? Eu estou em busca do A2, então precisa aparecer o 2 aqui. Qual é o número que eu boto no lugar do N para dar 2? É um número que somado com 1 vai ser igual a 2. Qual é esse número? É 1. 1 mais 1, 2. Tá? Então eu vou em busca do A2. Certo? Como? Substituindo na minha fórmula, na minha lei de formação, colocando no lugar do N 1. Então vai ficar ó, A 1 mais 1, no lugar do N entrou 1, é igual a 5 mais, no lugar do N é quem? 1. Então 5 mais 1 é 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. Então aqui ó, apareceu o A2.
Isso aqui vai ser igual a 5 mais o A1. Quem é o A1? Aqui, ele me deu na questão. 4. Para finalizar, é só somar. 5 mais 4, 9. Então, eu encontrei aí o meu segundo termo. Certo? Agora eu vou em busca de quem? Do meu terceiro termo. Eu vou usar a mesma linha de raciocínio. Tá? Vou colocar bem aqui, ó. Ficou grande ali, né? Como é que eu vou fazer para calcular o A3? Olha, para encontrar o A3, eu tenho que botar aqui no lugar do N um número que somado com 1 seja igual a 3. Qual é esse número? Quem é que eu somo com 1 e dá 3? É o 2. Então, na minha lei de formação, no lugar do N, eu vou colocar o 2. Para quê? Para aparecer o A3, que é o que eu estou buscando. Então, A2 mais 1. Por que 2? Porque o meu N é 2. Tá? Isso aqui vai ser igual a 5 mais A, no lugar do N, 2. Aí eu vou somar ali o índice, ó. 2 mais 1, 3. Isso aqui vai ser igual a 5 mais... Quem é o A2? 9, ó. Cálculo anterior. Uma coisa vai puxando o outro aqui, ó. Porque eu teria como calcular o A7, sem ter antes calculado o A6, o A5, o A3 e o A4. Só vai se for na sequência. Tá? Então, para finalizar, o A3 vai ser igual a A14. Seguindo, vamos agora em busca do quarto termo, né? Quarto e último termo. Então, é isso aqui que eu vou buscar agora. Então, para mim encontrar o A4, aqui no lugar do N, ó, agora, eu tenho que botar o número para somar com 1 e dar 4. Qual é esse número? O N tem que ser quanto? 3. Certo? Na hora que eu substituir lá, vai aparecer o A4. Ó. Então vai ficar 5 mais o A3. Então, ó, somando 3 mais 1 dá o 4, que é igual a 5. Quem é o A3? Cálculo anterior. O A3 é 14. Pronto, o meu quarto termo, somando aqui, é igual a 19. Como é que fica a minha sequência? O primeiro elemento já está lá, depois vem o 9, 14 e por último o 19. Certo? Tá entendido? Vou ter mais uma desse tipo aí pra gente desenrolar aqui. Vamos para ver. Então, ó, minha lei de formação agora, como é? Ele está me dando o quê? Ó? O A1 e o A2. Lembrando que nós vamos calcular quantos termos? 4. Então, eu já tenho o A1 e o A2. Eu preciso calcular o A3 e o A4. Né? Para calcular o restante, eu uso isso aqui, ó. Tá? Essa equaçãozinha que ele me deu. Tá? Então, qual é o termo seguinte lá para me calcular? É o A3, terceiro termo. Então, o que eu tenho que fazer aparecer? O 3 aqui, ó. Então, o que eu tenho que colocar no lugar do N para somar com 2? Isso aqui dá igual a 3. É o 1, né? Então, para aparecer o 3 aqui, que é o que me interessa, é o que eu estou em busca, basta eu fazer o N igual a 1. Fazendo o N igual a 1, vai aparecer o 3 aqui, só que eu tenho que botar no restante da fórmula, né? Então aqui vai ficar 1 mais 1 menos o A índice 1. Vamos somar esses índices aqui para a gente ver o que a gente tem. Aqui dá 3, aqui dá 2, menos o A1. Então quem vai ser o meu A3? É o A2. Quem é o A2? Ele me deu lá, ó. É o 7. Menos o A1. Quem é o A1?
também está lá, ó. É o 3. Então, o meu terceiro termo é 7 menos 3, que é igual a 4. Tá? O próximo é o quarto termo. Agora a ideia é o quê? Fazer aparecer o 4 ali. Tá? Então, eu quero um número e colocado aqui no lugar desse n, somado com 2, vai fazer aparecer o 4 aqui. Então, qual é esse número? O n tem que ser quanto? 2. Tá? Quando eu substituir lá, ó, vai ficar 2 mais 2, que é o 4 que eu estou querendo. Só que eu vou voltar no resto da fórmula. Então, fica aqui 2 mais 1, menos o A2. Onde tem n, vai o 2. Aqui fica A4, aqui A3 e aqui A2. Então, quem vai ser o meu A4? É o A3, que eu acabei de calcular, que é 4, menos o A2, que está lá na parte inicial, né, da minha questão, que é o 7. Pronto, finalizando. 4 menos 7. Estou devendo 7, estou com 4 para pagar, vou ficar devendo 3. Matematicamente é 4 menos 7, subtrai o sinal do maior. O sinal do maior do maior valor absoluto é menos 7 menos 4, 3. Finalizando aqui a minha sequência, então fica 3, 7, 4 e menos 3. Certo? Para finalizar a nossa aula de hoje, vou encerrar com essa questãozinha aqui, tá bom? Então, 4 termos aqui nessa sequência também. Então, vou calcular o A1, A2, A3 e A4. Coloquei aqui uma para envolver fração, para vocês entenderem que é a mesma coisa, tá? Então, cálculo de A1. Então, substituindo lá, ó, fica 1. No lugar do n vai 1, né? Dividido por 1 mais 1. Então, só tem uma soma embaixo. Então, 1 mais 1, 2. Está aqui o meu primeiro termo. Cálculo do A2. Então, fica 1 sobre 2 mais 1. 1 não. No lugar do n vai quem? 2. Corrigindo aí. Então, vai ficar 2 sobre o 3. Cálculo do A3. Então, no lugar do n agora vai quem? 3. Aí ali embaixo tem n, 3 mais 1. Então, vai ficar 3 sobre 4. E o cálculo do quarto termo, agora fica 4. No lugar do n é 4 mais 1. Então, é 4 sobre 5. Então, como é que fica a minha sequência? Primeiro elemento é 1 sobre 2. Segundo elemento, 2 sobre 3. Terceiro elemento, 3 sobre 4. E o quarto elemento é o 4 sobre 5.